Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Tonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é os pais cristãos e os filhos obedientes e os rebeldes. O apóstolo Paulo descreve na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, dizendo: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos cristãos inteligentes que resolvem desfrutar de uma boa qualidade de vida e uma vida longa, mediante a obediência e o honrar pai e mãe, vindo da parte de Deus nas promessas do quinto mandamento, se tornam uma bênção para si mesmo, para suas famílias, para o próximo e para o reino de Deus. É o típico exemplo de pessoa convertida que tem a certeza de sua salvação e desfruta de seus direitos e cumpre com seus deveres para com seus pais, sociedade e Deus. Já os filhos de cristãos que resolvem se rebelar e desprezar os ensinos de Jesus transmitidos por seus pais, acabam, mais das vezes, sendo um peso, transtorno e sofrimento para si mesmos, para suas famílias, para o próximo e para o reino de Deus. É o típico exemplo de pessoa mundana e injusta, que nega dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme ensinou Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. No entanto, porque os filhos rebeldes desobedecem e negam honrar pai e mãe, se as promessas aprendidas do quinto mandamento, de uma boa qualidade de vida e vida longa, é tudo o que eles querem e tudo o que eles precisam. É a maldade, a incoerência e o equívoco que vem de sua natureza pecadora, aliada às astúcias do diabo, que lhe cega o entendimento, conforme disse o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4. Quando resolve menosprezar os conselhos de seus pais e os ensinos de Jesus, indo atrás dos prazeres perversos do mundo, atraídos por más companhias, maus costumes e outras desordens incitadas pela subversão ideológica projetada e repassada principalmente pelo ateísmo de Karl Marx, Augusto Comte, Herbert Marcuse, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche e Antônio Gramsci, e outros abjetos dessa espécie. Ateísmo e desgraça dos infernos, que foram especializados no Círculo de Viena, na Escola de Frankfurt e no movimento da contracultura, que começaram a se avolumar a partir da década de 1920, no propósito de desconstruir a vida moral, ética e espiritual da sociedade, essa vida sensata que está de acordo com os ensinos de Jesus. A subversão ideológica é uma devassa promotora de pecados e crimes, vinda dos homens maus e do diabo. Mas o reino de Deus no mundo é o que compensa, é o maior de todos os poderes. E a armadilha mais traiçoeira que prende a juventude e a conduz à perdição veio da erotização da sociedade e da perversão da arte e da cultura, que desaguaram nesse pansexualismo de costumes nocivos, perversos, indecentes, ligados às práticas sexuais pecaminosas antes do casamento, o que favoreceu o surgimento da AIDS e tantas outras doenças provocadas pela AIDS, que exterminaram com 35 milhões de pessoas no mundo, desde o seu início na década de 1980 até 2017, dados da Organização Mundial da Saúde. Os filhos rebeldes vivem na ilusão, achando que o sistema doentio e mundano de comportamento lhes oferece mais do que as promessas de Deus contidas do quinto mandamento, ou seja, de uma vida com boa qualidade e longa. No entanto, assim como os filhos obedientes e tementes a Deus trazem o prazer, a paz que os seus pais precisam para viver, trabalhar e cuidar da família, os filhos rebeldes fazem o desfavor de impor a seus pais a infelicidade e o sofrimento,
como o cúmulo de seu desprazer. O apóstolo Paulo, como vimos no início, ensina que é justo que os filhos obedeçam e honrem seus pais para receberem de Deus as promessas do quinto mandamento. E isto se dá tanto no fazer o bem que os pais lhes pedem, como no evitar o mal que os pais lhes proíbem. Aos filhos está a parte mais recompensadora e fácil, que é a de obedecer e honrar pai e mãe. E aos pais? Fica a parte mais pesada e difícil, que é de não provocar seus filhos a ira e, por toda a vida, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocar a ira significa respeitar e não passar dos limites com os filhos. E criar, trata-se de dar o sustento básico, apoio e proteção desde quando nascem até a maioridade deles. E até anos depois disso. Ao mesmo tempo que os eduquem e os aconselhem de acordo com os ensinos de Jesus. E ninguém mais do que os pais reúne melhores intenções e um serviço mais eficiente para ver os seus filhos bem encaminhados na vida física e na vida espiritual. Honrar pai e mãe é uma questão de inteligência, sabedoria e justiça. Por fim, os pais cristãos têm a maior alegria de fazer todo o possível para o bem de seus filhos obedientes. Porém, quanto aos filhos rebeldes, os pais são oprimidos por um estranho misto de alegria e angústia. Alegria por cumprirem o dever de criar e ensinar seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. E angústia por saberem que tudo que fizerem pode ter sido em vão, por não darem conta e nem serem correspondidos por seus filhos ingratos. Ingratos, inclusive, para com Deus e suas promessas, como as do quinto mandamento. Mas todos nós sabemos o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, que de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que vão plantar, isso também colherá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal, digitem Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.